Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno, fala, minha aluna, aqui do Objetivo Concursos. Por aqui você já sabe, professor Ricardo Rosselli, seu professor aqui na casa. Galera, seguinte, vamos lá, vamos falar sobre a ética, nossa disciplina, né? Ética, claro. Vamos falar dentro da ética sobre a ética no setor público. Ética no setor público associada à função pública também, beleza? E aí a gente vai construir aqui essa aulinha com resolução de questões. Vamos passar por questões paradigma, questões importantes que traduzem os principais conceitos que você precisa levar para a sua prova, tá bom? Então, aula muito boa, aula muito importante para a sua aprovação, beleza? Vamos lá, olha só na tela aqui o nosso slide. Ética no setor público e na função pública. Primeiro ponto. Antes de entrar propriamente nas questões, você precisa ter essa associação aqui muito clara na sua mente. Como assim no setor público e na função pública? Setor público é o todão, é o todo. É onde você vai trabalhar. Você não está estudando aí, se dedicando, faltando morrer de estudar para passar no concurso? Pois é, você vai para o setor público. Opa, beleza, professor, show de bola. Estou estudando, galgando aqui um cargo, um emprego. Estou querendo chegar no setor público. Show de bola. Aí o que acontece? Quando você chegar no setor público, administração direta, administração indireta, você vai ter uma função. Você vai ter uma função pública. Essa função pública nada mais é do que o conjunto de atribuições do cargo, que é o estatutário, e do emprego, que é o seletista. Beleza? Então, setor público e função pública são coisas indissociáveis, caminham juntas, não dá para separar. Beleza? E aí, antes de entrar também nas questões, deixo aqui o meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida em relação a alguma questão aqui trabalhada em aula, você manda para mim, a gente conversa lá. Você manda para mim pelo direct, né? Rapidamente ali eu busco responder o mais rápido possível para poder tirar essas dúvidas. É importante que você não leve dúvidas para a prova, beleza? E também deixo o Instagram aqui do Objetivo da nossa casa. Se você ainda não segue o Instagram do Objetivo, o convite está feito, tá bom? Então, lembrei do que a gente acabou de falar. Ética no setor público, mais ética na função pública. Vamos falar, e aqui também chamo sua atenção, vamos falar, basicamente você vai ver que nossas questões, elas são construídas em cima de condutas, em cima de atitudes
e você, enquanto agente público, considerando os preceitos da ética, pode ou não tomar. Então, por exemplo, considerando a honestidade, a integridade, a probidade, a moralidade, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, as questões são construídas em cima disso, beleza? Em cima dessas noções, tá bom? Fechado? Então, vamos lá. Vamos para as questões. Olha aí, questão de número 1, já coloquei na tela para você. Questãozinha tranquila, ela vai dizer o seguinte: o termo imparcialidade, no contexto ético do serviço público, significa, letra A, favorecimento a determinados grupos, letra B, tratamento justo e equânime a todos os cidadãos, letra C, manipulação de informações, ou a letra D, priorização de interesses pessoais. E aí, o que é que você me daria como gabarito aqui na primeira questão? Pessoal, lembrando, quando a gente estuda a ética, você deve lembrar já de cara, fazer um link com o artigo 37 da Constituição. Você puxa lá o LIMP, que é o LIMP, professor: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios expressos da administração pública no Brasil. Aí eu destaco aqui para você dois. Quais são esses dois? Moralidade e a impessoalidade. São princípios importantes que você precisa saber para resolver essa questão. Moralidade é a honestidade, é a ética. Impessoalidade é tratar os outros de forma igual, não ter preconceitos, não ter privilégios, não ter discriminação. Então aqui para a gente, a imparcialidade, que claro, é um dos pilares da ética no serviço público, ética no setor público, é o tratamento justo e equânime a todos os cidadãos. Ou seja, tratar os cidadãos sem discriminação, sem privilégios. Tratar todos de forma igual, tá bom? Nada de favorecimento a determinados grupos, manipulação de informações também não, e priorização de interesses pessoais muito menos. A gente vai ver aqui ao longo das questões, mas já deixo para você isso claro desde o princípio, que o que a gente quer, o que a gente busca, o que a gente galga a todo momento não é o interesse pessoal, mas sim o interesse público, o bem comum. Show de bola? Beleza? Então, primeira questão, fechamos ela aqui com o gabarito letra B de bola. Questão 2. A questão 2 ela traz alguns itens para a gente considerar. Vamos lá. A administração pública possui princípios que norteiam a sua atividade. Acabei de falar sobre eles. Quais são? Vamos lá, de novo, para você não esquecer. Não esqueça disso nunca. Não só para a nossa matéria, mas para todas as matérias, administrativo, constitucional, para tudo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios expressos. Onde, professor? Onde é que está escrito isso aí? Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, tá bom? Então, a administração pública possui princípios que norteiam a sua atividade e, com base neles, impõe aos servidores públicos um padrão de comportamento ético e responsável. Leva isso para a sua prova. Os princípios impõem ao servidor público um padrão de comportamento ético e responsável para o exercício das funções públicas. Olha aí, já estamos fazendo aqui um link da ética no setor público com a danada da função pública, que é o conjunto de atribuições que sabe quem vai ter? Você, tá bom? Com relação ao papel do servidor público, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. A conduta do servidor público deve ser pautada pela legalidade, pela moralidade, pela celeridade,
responsabilidade e eficácia de seus atos, pela cortesia e urbanidade, pelo trabalho em harmonia com os demais servidores e com a estrutura organizacional do Estado. Galera, aqui o primeiro item ele está simplesmente perfeito. Perfeito. Se eu pudesse, eu diria para você, se eu pudesse não, eu posso. Pega esse item aqui, pega esses princípios aqui, ó. Vamos lá, destaca essas palavrinhas. Destaca essas palavrinhas. Legalidade, moralidade, celeridade, responsabilidade, urbanidade, cortesia. Pega essas palavrinhas, destaque e coloca aí na sua parede. Isso é o que você vai precisar ser enquanto agente público, enquanto você estiver trabalhando no setor público. Tá bom? Então destaca aí essas palavras, questãozinha bem redondinha. Trouxe aqui questões muito boas para você ter uma visão ampla de tudo que pode cair na prova. Beleza? Vamos lá. Segundo item. Então aqui tá certo. São princípios da conduta profissional dos servidores públicos a honestidade. Olha aí, mais um para você colocar. Decoro, eficiência e o exercício dos valores éticos e morais que conferem dignidade ao cargo. Perfeito. Perfeito. É isso que você vai precisar ser. Esse tipo de conduta, ou melhor, esse tipo de princípio é que vai guiar a sua conduta. É a honestidade, é o decoro, eficiência, valores éticos, valores morais, tudo isso vai dignificar o seu cargo. Combinado? Show de bola? Então é isso que vem na prova, não é nada de outro mundo. Vai ser nesse estilo. Vier uma questãozinha, ética no setor público, ética na função pública, vai ser nesse sentido. Vamos lá, vamos seguir, que tem muita coisa ainda. A investidura, o item 3, no cargo público, impõe ao servidor conduta pessoal iníqua e postura ética, mas o libera de qualquer responsabilidade funcional? Aqui não. Confere? Aqui não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A responsabilidade ética do servidor público faz com que ele tenha responsabilidades funcionais, os deveres éticos do servidor público, que a gente acabou de ler, celeridade, decoro, ética, moral, honestidade, integridade, tudo isso, se não for respeitado, olha só, se não for respeitado, vai gerar para aquele bonitão que não foi honesto, que não foi íntegro, vai gerar para ele, sabe o quê? Vai gerar para ele responsabilidade funcional, tá bom? Então o item 3 aqui está incorreto, belezinha? Show de bola? Então fechamos a questão aqui de número 2 com o gabarito letra B de bola. Vamos seguir. Analise as informações a seguir. É certo afirmar que o comportamento ético é relativo e decidido pela consciência individual, já que cada pessoa tem uma formação diferente e deve ser fiel ao que acredita, ainda que colegas de trabalho ou usuários do serviço público sejam afetados pela atitude individual do servidor. Já imaginou se fosse desse jeito? Você chegar aí no seu local de trabalho, cada um com seus valores éticos individuais e fazendo preponderar nas suas condutas aqueles valores éticos individuais? Não ia dar certo. Fulano ia pensar de um jeito, Beltrano ia pensar de outro, ia ter briga, ia ter conflito de interesses. Então, por isso que a gente estabelece a chamada ética coletiva, ética institucional, ética no setor público, ética na função pública. Meu amigo, você está assumindo a função pública, está ingressando no setor público, pois você esteja sabendo que nós temos aqui uma ética, nós temos padrões éticos que devem ser obedecidos, como aquilo do que a gente já falou, honestidade, integridade, probidade. Então, você não está entrando para impor os seus valores éticos, beleza? Então, aqui o item está totalmente errado, totalmente incorreto. O primeiro item aqui da questão 3. Vamos lá, próximo item. É certo afirmar que a ética profissional deve pautar a conduta de todo servidor, e isso inclui
assiduidade ao trabalho. Mais um aí para você colocar na sua paredezinha. Vai anotando, vai anotando. Chegar aqui no final da aula, você vai ter vários pontos para colocar. Olha só, já falamos aqui. Legalidade, moralidade, celeridade, responsabilidade, decoro, eficiência, honestidade, assiduidade, ser também pontual, a pontualidade, tudo isso. Bem como atenção e cuidado no exercício das atribuições para evitar causar dano moral e ou físico, seja ao colega de trabalho e seja também ao usuário de serviço público. Aqui, galera, nosso item 2, ele está perfeito. Essa é a conduta ética que a gente deseja para um agente público. Essa é a conduta profissional desejável para o agente público. Assiduidade, controle das suas condutas para não gerar prejuízo para os seus colegas de trabalho, para os seus subordinados, para os usuários do serviço público. Então, um agente público que tenha condutas pautadas na ética profissional, condutas pautadas na ética ali em relação à sua função. Tá bom? Beleza? Então, questãozinha muito boa, questãozinha para você levar para sua prova. Nosso gabarito aqui ficou: as duas são verdadeiras? Não. A primeira é verdadeira? Não. A segunda é verdadeira e a primeira é falsa. Letra C, questão 3, gabarito letra C. Questão 4, questãozinha para a gente colocar V ou F, né, certo ou errado, a partir do item que está disposto. Em relação à ética, julgue o item a seguir. No exercício das diversas funções públicas, além das normas vigentes nos órgãos e nas entidades públicas que regulamentam a forma de agir dos agentes, devem ser respeitados os valores éticos e morais que a sociedade impõe para o convívio em grupo. E aí, o que é que você me disse? Isso aqui está certo ou está errado? Pessoal, aqui também questão boa, muito boa. Nosso gabarito aqui, sem fazer mistério para você, é certo. É certo. Olha só, muitas das vezes, condutas éticas e morais não estão necessariamente previstas em lei. Não estão necessariamente na lei. Ali no Estatuto dos Servidores, no Código de Ética Profissional, não necessariamente estarão lá. Porém, além daquilo que está escrito, além daquilo que precisa se observar porque está escrito na lei, também deve ser observado os valores, olha só, os valores éticos e morais que a sociedade impõe. Que a sociedade impõe para o convívio em grupo. Beleza? Então não basta só a legalidade. Percebeu? Não basta só a legalidade. Você precisa de legalidade, mas você também precisa de moralidade. Você precisa também observar a sociedade em que você está inserido, para observar esses valores éticos e morais da sociedade que você está inserido. Tranquilo? Então, questãozinha tranquila, questãozinha boa. Gabarito ficou como certo. Questão 5. A questão 5 também, olha só que questão espetacular, fantástica, fantástica mesmo. Em poucos minutos aqui a gente faz um compilado de informações primordiais para você, para sua prova. Olha aí. Assinale a alternativa que traz incorretamente um princípio da ética na vida pública. Letra A. Interesse público. Os ocupantes de cargos públicos deverão tomar decisões baseadas principalmente nos seus interesses particulares. Aqui está errado, galera. Decisões baseadas no interesse público, pelo amor de Deus, no interesse público. O agente público que toma decisões baseadas no seu interesse particular, ele está agindo em conflito de interesses. Professor, o que é conflito de interesses? É quando o agente público ele deve ter como fim, como norte, o interesse público, mas ele está agindo buscando ali interesses escusos, interesses privados, interesses particulares. Então há um conflito, há um choque. O interesse público
com o interesse privado. E esse choque vai dar problema. E vai cair a responsabilidade no servidor. Beleza? Porque ele deve primar pela responsabilidade, ou melhor, porque ele deve primar pelo interesse público e não pelo privado. Tá bom? Então aqui já é o gabarito, né? Não devem decidir conforme o interesse público, pelo contrário. Aí vamos ver agora os demais itens. Olha só a importância da leitura dos demais itens. Integridade. Anota lá no seu caderninho. Os ocupantes de cargos públicos não deverão colocar-se em situação de obrigação financeira ou de outra ordem para com indivíduos ou organizações externas que possam influenciá-los no cumprimento de seus deveres oficiais. Show de bola! Integridade. Objetividade. No desempenho de suas atividades, inclusive nomeações, concessão de contratos ou recomendação de pessoas para recompensas e benefícios, os ocupantes dos cargos devem decidir com base no mérito, de forma objetiva. Show de bola! A prestação de contas, galera, essa expressãozinha aqui em inglês, accountability, significa prestação de contas. Vai além da transparência, vai além da publicidade. Publicidade é divulgar dados, informações. A prestação de contas é quando a sociedade fiscaliza aqueles dados, aquelas informações. E isso é primordial para garantir a ética no setor público. Olha só, os ocupantes de cargos públicos são responsáveis perante o público por suas decisões. É a questão aqui da responsabilidade. A fiscalização vai gerar responsabilidade daquele gestor que tomou as decisões, tá bom? E devem se submeter à fiscalização apropriada. Então tá certinho. E por fim, transparência. Os ocupantes devem conferir as suas decisões a maior transparência possível. Eles devem justificar suas decisões e restringir o acesso somente se o interesse maior o exigir, beleza? Então, questãozinha muito boa. Finalizamos a aula com a questão 6, mais uma de certo ou errado. Julgue o item que se segue. A integridade ética na função requer não apenas a conformidade com as leis e regulamentos, mas também um compromisso contínuo com a responsabilidade moral e a prestação de contas aos cidadãos. Então, é mais ou menos aqui o que a gente acabou de falar da prestação de contas associada à transparência, fiscalização e responsabilidade do agente público pelas suas decisões, tá bom? Está certinho, essa é a nossa ética na função pública, beleza? Então, fico por aqui, bloquinho aqui, batendo questões totalmente focadas, direcionadas para a sua aprovação, beleza? Até a nossa próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!